grande historiador e filósofo Leandro Carnal vai no Roda Viva e mostra o retrato fiel dos professores universitários no Brasil. 95% dos nossos professores universitários são exatamente como o Leandro Carnal. São de esquerda, mas não assumem. Os outros 5% são assumidamente de esquerda. São tantas contradições que eu nem sei por onde começar. Acho que eu vou começar pela definição que ele deu do que é o escola sem partido. Segundo Leandro Carnal, o escola sem partido é uma asneira sem tamanho, bobagem conservadora. É uma coisa de gente que não é formada na área e que decide ter uma ideia absurda que é substituir o que eles imaginam que seja uma ideologia em sala de aula por outra ideologia, que é uma ideologia conservadora. Infelizmente para você, senhor Carnal, eu sou sim da área da educação. Eu tenho pós-graduação em supervisão escolar. O supervisor escolar, para quem não sabe, é o profissional responsável por dar o assessoramento pedagógico aos professores. Então, portanto, esse sim é um assunto ao qual eu estou habilitada a falar. Não é nenhuma asneira. A nossa internet está cheia de exemplos de professores que doutrinam os alunos, que fazem musiquinha sobre Karl Marx, que falam que o Bolsonaro é um nazista, e esse tipo de coisa não é impressão, não é invenção, é doutrinação ideológica escancarada e acontece aos montes todos os dias nas escolas. Acho extremamente louvável a iniciativa do Miguel Najib e do projeto Escola Sem Partido, e como professora e supervisora escolar eu dou o meu total apoio à causa, porque os alunos estão dentro das salas de aulas indefesos contra essa doutrinação ideológica escancarada que está acontecendo. E o Leandro Carnal ainda vem dizer que isso é apoiar uma ideologia conservadora. Muito me surpreende essa afirmação do historiador, visto que o conservadorismo justamente é a ausência de ideologias. O conservador trabalha com a realidade dos fatos, ele não quer nenhuma ideologia dentro da escola. No País das Maravilhas, de Leandro Carnal, a alfabetização no nosso país aumentou. Eu não entendo como ele não enxerga dentro da universidade que os alunos que estão lá são totalmente analfabetos funcionais. Eles leem um texto e não conseguem compreender o que está escrito. E se ele, por acaso, tivesse posto os pés dele em uma escola de ensino fundamental, ele iria se deparar com uma realidade ainda mais assustadora. Os alunos são passados de anos sem saber ler. Então, eu não sei de qual país ele estava falando que aumentou a alfabetização, mas certamente esse país não é o Brasil. Ele vem com a sua voz mansa e com o seu discursinho cheio de piadinhas prontas do Facebook, e as pessoas mais desavisadas caem nessa conversa. Uma das frases que ele fala no programa é que a cadela do fascismo está sempre no cio. E aí eu concordo com você, senhor Carnal. O senhor só esqueceu de dizer que o fascismo é um regime de esquerda, visto que a palavra fascismo deriva de fascia, que é um conjunto, um feixe de varas, onde eles querem passar a ideia de que o coletivo tem mais poder do que o individual. E isso é a doutrina da esquerda, a supremacia do coletivo em detrimento do individual. Ele também cita o exemplo da Síria como um exemplo de bipolarização de três ideias, o que eu não consegui entender, porque bipolar, até onde eu sei, são duas correntes filosóficas, mas na Síria de Karnal há uma bipolarização com três correntes filosóficas. Ele também só esqueceu de dizer que o que está acontecendo lá na Síria é a destruição da cultura cristã que havia lá. Exatamente como eles estão fazendo aqui no Brasil. Eles querem destruir os valores cristãos. E é justamente o cristianismo um dos pilares da nossa civilização. Derrubando esse pilar, nós estaremos cada vez mais perto de um regime totalitário, a exemplo do que está acontecendo na Síria.
Eu também acho muito estranho ele se opor a esse movimento conservador e depois ele mesmo afirmar que o conservadorismo é um traço da maioria das pessoas. Se nós vivemos numa democracia, não seria certo acatar a vontade da maioria das pessoas e manter o conservadorismo, os valores da família tradicional e parar de ficar levando ideologias para dentro da escola, senhor Karnal? Ou a democracia que o senhor defende é a democracia das minorias, a democracia da esquerda, a democracia comunista, a democracia fascista, nazista ou como queira o senhor chamar? Ele ainda afirma nessa entrevista que as novas gerações têm uma inteligência muito grande, mas é uma inteligência diferente da inteligência anterior. Ele afirma que a língua é viva e que está havendo uma redução no vocabulário e que provavelmente a subordinação irá acabar e que não tem problema nenhum a gente dizer 10 laranja por R$2, mas logo depois ele diz a seguinte frase, abre aspas: não passei a ser um difusor porque eu descobri a cultura de massas, mas porque eu tive acesso a uma cultura formal que me custou muito esforço, que me custou muito trabalho, fecha aspas. Então, para o senhor Karnal, o seu filho na escola pode ser educado sem a sintaxe perfeita, sem tomar conhecimento da alta cultura, mas ele admite que para ele isso foi importante, é que isso que deu a capacidade de raciocínio que ele tem, porque sim, o Leandro Carnal é uma pessoa inteligente, graças ao acesso à cultura formal, palavras do próprio. Depois ele disse uma frase que eu achei muito interessante, também anotei aqui. Abre aspas. Nada é bom ou ruim em si. Tudo depende daquilo que eu interpreto. Fecha aspas. Então, senhor Karnal, segundo a sua própria frase, o escola sem partido não pode ser uma coisa ruim. Isso que o senhor falou no programa Roda Viva é o seu ponto de vista. Ele também afirma que os jovens têm a sua própria opinião, que eles ouvem o professor, que eles não são massa de manobra, mas ao mesmo tempo ele tem medo que os jovens virem conservadores. Se eles não são massa de manobra e se eles têm os seus próprios pensamentos, eu não entendo a razão do seu medo, senhor Karnal. O mesmo Karnal diz que há questionamento da autoridade. Ele diz que os jovens ouvem o professor e que há um questionamento da autoridade. Ele é extremamente contraditório o tempo inteiro. E depois ele afirma uma coisa que eu realmente concordo com ele. Ele afirma que lá na Unicamp, onde ele trabalha, não existe polarização. Exatamente o que ocorre na maioria das universidades e das escolas de todo o nosso país. Não existe polarização. O que existe é apenas um pensamento, o pensamento de esquerda. Ele faz um desafio pedindo para que falem um fato histórico que não tenha opção política. Ora, senhor Karnal, a questão aqui não é o problema da política, mas da ideologia política. E eu vou exemplificar para que fique bem claro para o senhor. Por exemplo, a escola sem partido pede que o professor, quando for contar algum fato histórico, conte sempre as duas versões, a realidade da história, não apenas a versão da esquerda como hoje é apresentado, por exemplo, a respeito do regime militar. Na escola a gente aprende que os militares deram um golpe, que o Brasil era uma maravilha, que o Jango era bonzinho, e nenhum professor fala o que os comunistas estavam tramando para tomar o poder, que eles recebiam dinheiro, inclusive de Cuba, faziam treinamento lá. Nenhum professor fala hoje nas escolas o que realmente acontece em Cuba. Os professores dizem que Cuba é lindo, que Cuba tem uma educação maravilhosa, uma saúde de primeiro mundo, e todos nós sabemos que a realidade não é essa. Isso é a ideologia deles, o que são coisas muito diferentes. E é justamente isso que o programa Escola Sem Partido quer que não aconteça mais na escola. O grande problema é que quem prega essa politização do ensino é o nosso patrono da educação, Paulo Freire. Então, o projeto Escola Sem Partido se opõe frontalmente a essa ideologia esquerdista de Paulo Freire. Sim, porque se vocês duvidam de mim, peguem qualquer livro do Paulo Freire e olhem lá nas referências. Vocês vão encontrar nomes como Fidel Castro, Che Guevara, Mao Tse Tung. O senhor Karnal sabe muito bem que essa ideologia pedagógica de Paulo Freire é exatamente a mesma de Mao Tse
Tung quando fez a Revolução Chinesa. E basta olhar o que aconteceu lá. É exatamente isso que a pedagogia de Paulo Freire prega. Uma revolução cultural nos moldes da Revolução Chinesa para que nosso país se torne um país comunista, sim. E isso não sou eu que afirmo. Basta olhar as referências dos livros de Paulo Freire. Ninguém precisa acreditar em mim. E depois ele fala que Shakespeare foi um grande pensador e que nós não vamos mais conseguir formar outras mentes tão brilhantes quanto Shakespeare. E eu concordo, porque a educação que formou Shakespeare foi a educação pelas artes liberais, o trivium e o quadrivium, exatamente a educação clássica que se opõe ao Paulo Freire e a esse socioconstrutivismo que forma uma massa de imbecis no nosso país desde os anos 90, quando ele começou a ser aplicado. Leandro Carnal foi extremamente desonesto em fazer essas afirmações a respeito do Escola Sem Partido. Se ele falou sem ter lido, ele foi desonesto por opinar sobre algo que não conhece. O nome disso é preconceito. E se ele leu o projeto de lei Escola Sem Partido, ele sabe que lá no artigo 1, inciso 1, ele fala em neutralidade política e não em proibição de política. E no artigo 2, ele fala em pluralismo de ideias. Então, fica muito claro aqui que Leandro Carnal é sim uma pessoa muito inteligente e tem conhecimento de causa do que ele está falando. Ele sabe muito bem qual é o caminho que vai levar toda essa ideologia. O pior inimigo não é aquele que se apresenta como lobo, mas aquele que se apresenta como lobo vestido em pele de cordeiro.